Podemos retomar? Podemos. Deixa eu ver onde é que a gente estava. Tá gravando. Perdi. Sim, eu estava falando do começo dessa preparação, né, da guerra que a Chimamanda começa a descrever, e ela diz que os militares de Biafra andavam nas ruas treinando com armas de madeira. Uhum. E aí ela coloca isso como uma forma de reforçar, né, os ibos na posição de perseguidos. Só que a gente tem que entender que ela está falando como uma pessoa ibo e que teve parentes assassinados nessa guerra, né? Então tem toda uma questão, acho que sentimental e pessoal dela nisso, porque na verdade Biafra não estava com armas de madeiras, porque também do contrário a guerra não teria durado 3 anos, né? Sim, teria sido Quase 3 muito. anos. Tem essa questão pessoal dela. E aí o sentimento geral ainda é de que seria algo passageiro e que Biafra seria vitoriosa em breve. Por quê? Os jornais e as rádios de Biafra frequentemente informavam o povo que estava tudo ótimo e que Biafra estaria vencendo a guerra. A Uhum. gente tem a importância de que os veículos de mídia assumiram nesse momento, né? Por um lado, o governo manipulando, né, o povo ibo para continuar apoiando apoiando A unificação do Estado, você disse? Oi? Apoia o povo, o governo central queria convencer o Que povo o Ibo a povo manter a união, a se manter isso um. a continuar apoiando o Jucu, né, que é o general responsável pela independência de Biafra, né, apoiar o governo. E aí também tem uma questão importante, nesse caso internacional, relacionado à legitimidade, né? Sim. E Biafra, quando se assume um país independente, ele precisa também do reconhecimento internacional, e que só teve por parte de 3 países africanos. Como eu falei, tinham receio, né, Uhum. de que Biafra saísse vitoriosa nisso. A Europa inteira, os principais veículos de mídia da Europa e dos Estados Unidos veicularam, né, essa guerra, porque tinham interesses econômicos diretos nesse conflito, né? Aí a gente tem também o The New York Times, que estava de perto, né, veiculando as principais notícias do conflito. Sim. E também a gente tem a Nigéria, que tenta também deslegitimar Biafra, né, aos olhos da comunidade internacional. Sim. Com o avançar da guerra e com o isolamento de Biafra, né, onde remédios e comida eram coisa meio
inacessível, o governo passou a distribuir em alguns lugares, em dias específicos, comida para a população, né? E aí é nesse momento que a gente vê que certos privilégios são destituídos pela guerra. Porque, por exemplo, os pais de Holanda decidem ir para a Europa para fugir da guerra e Holanda decide ficar com o marido dela, Odenigbo, que não quer ir embora do país de forma nenhuma. Uhum. E aí a gente vê pessoas de uma classe intelectual mais abastada, que nunca tiveram problema com esse tipo de coisa, de faltar comida na sua mesa, tendo que ir para uma fila, né, onde para ver se consegue alguma comida. E aconteceu de Holanda ir para aquela fila, com o filho dela no braço, né, que quando ela volta da casa dos familiares dela, ela descobre que está grávida. E algumas vezes ela voltou dessa fila para obtenção de comida chorando, porque era gente demais e ela simplesmente não conseguiu comida, né? E aí a gente vê também Richard, que é o homem europeu que decide ficar lá com a irmã de Holanda, a Kainine, Sim. e todas essas pessoas vão começar a passar por essa mesma Um jornalista, né? dificuldade. Oi? Um jornalista, né? De branco, assim, que era, assim, que era uma pessoa totalmente privilegiada, sempre as coisas... Ele via as coisas acontecendo. Apesar disso, né, amigo? Eu acho que tive essa impressão, assim, apesar de estar tudo a violência contra os Eagles, mas o Richard, ele sempre fica numa posição, assim, pelo exército, né, que tá atacando o nigeriano, assim, que ele tá numa posição de protegido por ser estrangeiro, né? Quando ocorre o golpe, né, ao SAR, Uhum. o Richard ele está no aeroporto. E aí vários militares invadem o aeroporto e começam a pedir para as pessoas falarem. As pessoas que falavam Ibo estavam sendo todas assassinadas. E aí a gente vê que ele simplesmente não precisou de nada, né? Só por ser um homem branco, os militares deixaram ele sair do aeroporto tranquilamente. Enquanto isso, todas as pessoas ibis que estavam lá foram assassinadas, né, pelos militares alçados. Fala dessa questão da fome, né, que tomou conta dos jornais, inclusive aqui no Diário de Pernambuco, que eu fazia minha pesquisa, eu percebi a criação de um termo chamado biafrizar, que é uma referência a quando ocorria qualquer tipo de violação de direitos humanos, por exemplo, ou existiam pessoas em situação de rua ou passando fome. Existia essa referência, por exemplo, em uma carta para redação, uma moradora aqui de Recife, no ano de 1976, isso já 6 anos após a guerra, e a gente vê como isso, de certa forma, impregnou na cabeça das pessoas através dos jornais e influenciou, de certa forma, a forma que elas veem a África, né, como apontado pelo professor Juvenal de Carvalho. E essa mulher, ela está reclamando de crianças, moradores de rua, que ficavam revirando o lixo em frente a um mercado.
E aí ela coloca que eles mais pareciam habitantes de Biafra. Biafra. Crianças mortas à fome que mais pareciam habitantes de Biafra. A gente vê também o auxílio do humor para reproduzir esse tipo de perspectiva, né? Tipo de... Tem eu não lembro exatamente como era a tirinha, mas era algo tipo tinha uma pomba que era muito magra, aí alguém no fim coloca, essa pomba com certeza é de Biafra, Biafra. sabe? Coisa do Uhum. tipo. E interessante que você falou no começo, né, da reunião, que a Chimamanda ela vem falar da importância, assim, de contar, de as pessoas contarem a própria história, né, porque tudo isso vem nessa perspectiva de uma única história, uma única visão e representação dos fatos, e com esse livro ela traz uma outra visão mesmo, né, uma outra forma de entender o conflito, de retratar mesmo, por mais que a crueldade não deixe, né, a violência, assim, as fotos muito fortes, as imagens fortes, não deixem de estar presentes no livro também, né, que é uma coisa que ela retrata, mas não é essa espetacularização, assim, né, e essa imagem que fica depois para retratar o continente, né, e as imagens da Sim. Guerra do Biafra ficaram no imaginário social, né, foi realmente Eu não, muito impactante, assim, em vários jornais, em vários países, né, o retrato dessa guerra, assim. eu não sei se hoje, acho que hoje em dia não é mais uma coisa tão forte, né, no imaginário das Sim, pessoas aqui. sim. Mas Até porque tem até o bastante final, tempo já, né? faz bastante tempo. Até o final da década de 80, mais ou menos, isso ainda era bem forte, sabe? Sim, A cabeça das pessoas, pelo que a gente pode ver. Só que, assim, é uma coisa, é uma situação difícil de falar em imaginário, porque eu estou falando a partir de uma única fonte, né, que são fontes jornalísticas. E a gente teria que ter um trabalho maior, com mais sim. fontes, inclusive, talvez com auxílio da história oral, né? Porque não dá para Para reconstruir muito. algumas pessoas, assim, a população civil ainda tem alguma memória disso. Mas assim, o indício é que pelo menos até o final da década de 80 é que existia algo próximo de um imaginário mesmo sobre Biafra, Sim. e que foi usada, Biafra virou um adjetivo para pobreza, para miséria, né? Para violência, para violação de direitos humanos no geral. Sim. Encaminhando mais Nossa. para o fim, né? Uhum. Posso dizer. O Gu foi chamado para a guerra, mas ele retorna vivo. E, Sim. e Olana e a irmã dela, Kainine, vão Uhum. trabalhar em um centro que ajuda a crianças que estão qual é o nome? Com Kawashoko, né? Sim. Com aquela E Doença da aí, fome. já na década de 70, o Ojukwu, o general e presidente da Biafra, ele anuncia por uma rádio de que estava se rendendo. E a gente vê mais uma vez assim, um indício do que o autor, que eu falei no início, coloca, de ter sido uma questão influenciada também pela Europa, porque ele se rende
e vai se refugiar no Zimbábue e vive até o fim da vida uma vida luxuosíssima, sabe? Ele se refugiou no Zimbábue por alguns dias, e aí pediram para ele ir embora, né? E aí ele Uhum. foi para a Europa, onde viveu até o fim da vida riquíssimo. Enquanto Biafra ficou completamente destruída, né? Porque a maior parte da guerra se deu no sul, né? No território de Biafra. Sim. É... Tem mais alguma coisa aqui, Mirella? É, Posso ter esquecido? não, é uma coisa que eu acho também interessante, assim, de trazer a importância das elites locais também, né? Porque tem os interesses estrangeiros no petróleo, né? No petróleo, no minerais também, minérios, né? Outros tipos. E as elites vão atuando para favorecer que esses interesses sejam, de certa forma, realizados. Assim, tem um papel muito grande, né, de como tudo se acontece, a presença, né, estrangeira, europeia, né, ocidental, tem uma força porque tem esse apoio dessas elites, né, e também no livro traz isso, de como que também essas elites elas jogam muito sujo, elas são corruptas, né, a irmã da Holanda mesmo, ela é bem assim, fala com a naturalidade sobre subornos e negócios, e tipo, fazer trocas entre outras famílias, sabe? E eu É, os jornais ainda hoje em dia, no mundo inteiro, coloca a Nigéria como um dos lugares mais corruptos do mundo, né? Sempre é retratado nessa perspectiva, assim, sim. ainda hoje. É... E o que você ia falar? Tô lembrando aqui, pode falar. O que eu gosto também da troca entre os dois livros, né, o da semana passada e o dessa, é como já muda muito, né, essa tradição, assim, essa tradição não, mas a percepção de como que as coisas vão se dando, vão se desenrolando, né? Porque no livro anterior, por exemplo, a questão de filhos gêmeos era uma abominação, por assim dizer. Os gêmeos, eles eram sacrificados e, enfim, né, levados para longe, para uma floresta ou para outras. Enfim, não era bem visto socialmente, era mau agouro. E as duas personagens principais, né? Principais não, né? Porque a Kayane também ela não tem esse ponto de perspectiva que nem tem o Richard, o Gu e a Olana. Mas elas são gêmeas e elas são mulheres que não se casam, né? Então, assim, a Olana realmente tem isso de buscar, mesmo que um pouco um tanto ocidentalizada, buscar ocidentalizada não, desculpa, tendo ido estudar fora, ela tenta manter esses laços, né, essa tradição e conhecer a cultura, manter a língua e mas que dentro de um contexto muito diferente do que o outro livro traz, né, que é uma conversa de opostos assim, do presente e do futuro de poucos anos, né, de diferença, assim, do presente para o passado, quer dizer. E que já mostra essa mudança muito brusca, né, essa normalização dos valores.
Era isso, amigo, que eu queria pontuar agora, assim, sobre essa conversa mesmo entre os dois livros. Tem só mais uma coisa que eu queria pontuar, é que Uhum. durante a história, o Richard, ele tinha a pretensão de escrever um livro, né? E ele Sim, escreve. O livro se chama O Mundo Estava Calado Quando Nós Morríamos, olha só. que ele coloca, né, na perspectiva dele toda de que o povo Ibo estava sofrendo, né, e que na verdade a população civil, né, de modo geral, Uhum. tanto nigeriana quanto biafrense estava sofrendo, né, com a guerra desde 67 e que a comunidade internacional só foi se sensibilizar muito tempo depois, lá para 69, fim de 68 por aí, sabe? Uhum. Por isso eu achei o título do livro dele, né, do livro de Chimamanda, bastante apropriado. E ela ter escolhido esse jornalista, eu não sei se foi algo que ela pensou assim no sentido de fazer alguma referência à realidade, porque na verdade houve realmente um jornalista lá, europeu, e que ele escreveu um livro sobre Biafra e que ele coloca nessa a partir da perspectiva dele, né? De Uhum. homem branco e falando enquanto vivente, enquanto as pessoas biafrenses, né? Ele assume, ele na verdade inicia o livro dele dizendo que não é um livro isento, que ele está assumindo o lado de Biafra naquele livro. Já E começa talvez assim. esse personagem Richard seja alguma referência a esse jornalista. Esse jornalista. Ah, Deixa eu ver se eu lembro o nome dele. tá certo. Deixa eu tomar uma colinha. Você quer ler depois, amigo, aquele trecho do livro que você falou mais cedo, que realmente eu achei muito impactante, assim, sobre como. Eu não guardei aqui, deixa eu ver se eu acho de novo. Ah, O nome do cara é Frederick Forrest. Eu não sei como pronunciar exatamente o nome dele. ele era inglês? Isso, era em inglês. Uhum. E o nome do livro dele é A História de Biafra. Massa. A história de É, Bianca. Vou procurar, se conseguir achar, vou compartilhar no Drive. tá bom. Outra coisa interessante é que Biafra continua ainda na memória do povo nigeriano, hoje em dia, do povo Igbo, né, especificamente, como uma memória de resistência, sabe? Porque hoje em dia ainda existe um movimento social, né, Igbo, que também pede a secessão novamente e que eles se proclamam biafrenses, sabe? O nome do grupo, se não me engano, é Indigenous People of Biafra. E ainda tem essas pessoas, né? Acho curioso. Inclusive, se vocês procurarem no Instagram, eles têm perfis, sabe? Que eles atualizam assim sobre a perspectiva deles de ainda achar necessário
de que os Ibos se separem do restante da Nigéria, que eles colocam que ainda existe perseguição contra eles, etc. Kimberly, tá aí? Oi, tô. Só, a internet está um pouco bem problemática aqui hoje. Aí tá dando umas travadas na tela, mas tô aqui sim, amiga. Eu tava ouvindo, inclusive. Tava conectado também com o celular. Tá ouvindo? Oi, tô ouvindo. Foi. Mas tava ouvindo, sim. E esse movimento é recente quanto? Oi? Esse movimento que você falou agora, de uma nova geração se reconhecendo como Bia Frente, você falou que é recente, eu perguntei recente quanto? Não entendi a pergunta. Pode repetir, por favor? Sim, você estava falando dessa geração que se reconhece como Bia Frente, e você falou que é um movimento recente. Aí eu perguntei recente quanto, se Ah, é não. tipo, desse século já, século XXI, ou... Eu acredito que que tenha sido algo que, na verdade, não tenha se apagado, sabe? Que tenha permanecido na memória das pessoas até hoje, mas que eu Uhum. acho que só veio se transformar realmente num movimento na última década, mas eu não tenho muita pesquisa sobre eles, não. Entendi. Tudo bem. É, eu acho que eu não tenho mais muita para acrescentar. Eu acho que você falou assim tudo muito perfeitamente, foi muito completo e trouxe muitas informações assim de contexto e sobre a história. Muito obrigada por participar. Eu quero saber se você tem mais alguma coisa para pontuar, ou se você já quer encaminhar para finalizar. Eu achei aquele poema que tem Ah, sim, dentro do livro e eu vou ler aqui agora. por favor. Isso seria o epílogo, né, do livro do Richard. Uhum. Você se calou quando nós morremos. É o título. Você viu as fotos em 68, de crianças com o cabelo ficando ferrugem, chumaços doentes aninhados nas cabecinhas, caindo feito folhas podres na terra poeirenta. Imagine crianças com braços feitos palitos, a pele estirada, uma bola de futebol na barriga. É o Kawashoko, palavrinha difícil, mas não é feia o bastante, uma pena. Mas não precisa imaginar. Houve fotos expostas nas páginas em papel couché da sua life. Você viu, sentiu um dó rápido e depois se virou para abraçar sua mulher ou sua amante. A pele deles ficou castanha como um chá fraco. Mostrava uma teia de veias, osso quebradiço, crianças nuas brincando, como se o homem não fosse fotografá-las e depois partir só, sem rebuliço. É isso. Obrigada, Cleiton. É, Alguém tem algo para falar? Quer perguntar alguma coisa? perguntar, acrescentar, comentar. Bom, acho que se quiserem no chat, gente. Acho que não, né? Ninguém falou nada, não sei. Não ouvi, amigo. Oi? Ah, não ouvi o que você falou. Não falei nada. Tá bom. Então, vamos encaminhar, né, para as despedidas. Muito obrigada por ter participado, por aceitar participar, viu, Cleiton? Foi realmente, assim, muito rica tudo que você trouxe, a sua participação. E agradecer por você, pela Ingrid também, que participou da outra reunião, por todo mundo que está aqui.
celebrando, né, com a gente, e participando. Muito obrigada, gente, por apoiar o projeto. O projeto, mais uma vez, vou trazer, foi incentivado e financiado pela Lei de Incentivo à Cultura Aldir Blanc de Pernambuco, de 2021. E essa conversa ela vai estar disponível no YouTube. Vou compartilhar o link, né, da mesma forma que fez a divulgação do projeto, e agradecer a presença de todos. Foi massa mesmo. E obrigada, gente. Quer acrescentar alguma coisa? Agradeço pelo convite também. Foi ótimo falar aqui, conversar sobre esse livro, que na verdade faz parte da minha pesquisa, né? Eu li Sim. ele pela primeira vez em 2018, uma disciplina, Uhum. e depois acabou virando, fazendo parte, né, do que eu pesquiso. Então foi ótimo, vim aqui para falar dele, e obrigado mais uma vez pelo convite. Ok. Todo. E é isso, gente. Assim, vamos trazer, trabalhar esses temas, né? Tipo a literatura africana, literatura nigeriana, de tantos, muitos outros países, muitas histórias aí para explorar, para trazer, né? Já que a gente está lendo tanta literatura de tantos outros lugares e valorizando sempre, adorando certos clássicos aí que não faz nenhum sentido para gente aqui na nossa realidade, e ler, ter contato com essas obras, com esses autores, assim, que vêm para contar a perspectiva do seu ponto de vista, das suas vivências, e é muito importante, né? A gente tipo, ler, compartilhar, espalhar a palavra. E aí, é isso, vamos seguindo. Obrigada, gratidão a todos. E vou finalizar.